Nós estamos entrando no mês de março. E para um mês especial, nós iniciamos uma série de mensagens especial, o Rei da Páscoa. No último domingo desse mês, nós celebraremos a data mais importante da nossa história. Mais importante do que o Natal, sim, mais importante do que o Natal, porque não adiantava Jesus apenas nascer, ele precisava morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, nós entramos em um mês muito especial e durante essa semana, enquanto eu fazia os meus devocionais, quantas estão acompanhando aqui os devocionais? Bastante gente. E nós, essa semana, encerramos o livro de Josué. E o Espírito Santo ele falou muito comigo num versículo lá no capítulo 23. Você não precisa abrir, eu só quero citar isso para vocês. Que ele fala assim, Josué 23, 14. Em breve eu morrerei, Josué falando. Mas vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. E o Espírito Santo, minhas irmãs, falou algo tão precioso ao meu coração, porque ele me disse assim, Carla, sabe o que mantém um homem fiel a mim? Não é a sede por recompensas futuras, mas a gratidão por promessas cumpridas. Eu vou repetir porque ficou bem lindo aquilo que o Espírito Santo falou para mim, não ficou? Sabe o que mantém um homem fiel ao Senhor? Não é sede por recompensas futuras, mas a gratidão por promessas cumpridas. O que sustenta alguém em Deus é a gratidão e não as expectativas daquilo que Ele pode fazer por nós. Todas as boas promessas do Senhor se cumpriram, nenhuma delas falhou. E era isso que sustentava o povo de Israel em obediência, olhar para trás e perceber, reconhecer que Deus havia sido fiel. Que lindo é isso, minhas irmãs, entender que mais importante do que você olhar para o futuro, né, com expectativa, é você ter a capacidade de olhar para o passado com gratidão no seu coração. A falta de gratidão, na verdade, foi exatamente o motivo daquele povo morrer no deserto. Eles foram incapazes de olhar para o passado e olhar para tudo aquilo que Deus havia feito. E foi por causa disso que eles pereceram no deserto. Mas a gratidão, minha irmã, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. A gratidão vai te levar às promessas futuras. A gratidão por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida vai te sustentar para as promessas futuras. E é isso que é a graça que é o ponto central do Evangelho de Cristo, é um favor imerecido. Você não vive a santidade porque você espera ser recompensada por isso. Preste atenção. Nós não buscamos viver uma vida de santidade porque queremos ser recompensadas por isso. Vivemos uma vida de santidade por gratidão por aquilo que Ele já realizou na cruz há mais de 2000 anos atrás. Isso é graça, não é mérito. A gente não faz as coisas para Deus para receber algo, porque tudo que a gente tinha que receber, nós já recebemos através do Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E é por isso, minhas irmãs, que alguém que tem gratidão em seu coração não desanima diante das expectativas frustradas, porque o meu ânimo não se baseia naquilo que ainda vai acontecer, o meu ânimo se baseia naquilo que já aconteceu, foi consumado. Cristo consumou todas as coisas, já aconteceu, e nesse mês que nós entramos no mês da Páscoa, não existe nada mais poderoso para fortalecer a sua fé, minha irmã, do que olhar para trás e celebrar aquilo que Cristo fez naquela cruz. Eu sei que muitas de vocês, incluindo a mim, temos muitas expectativas para coisas que desejamos para o nosso futuro. Eu sei disso. Mas nada
Nenhuma expectativa, de nenhum sonho, de nada que você deseja hoje pode superar aquilo que já foi consumado por você, através de Cristo Jesus. E talvez o que você precisa ouvir hoje não é sobre aquilo que Deus vai fazer por você, mas é sobre aquilo que Ele já fez por você. Eis o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Iniciamos hoje essa série tão especial, nesse mês tão especial, o Rei da Páscoa. Abra sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, se você tiver os olhos bons. Estão conseguindo enxergar aí? Amém? E diz assim a palavra de Deus: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E por isso, celebremos a festa não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O título da mensagem de hoje é: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O título é lindo, mas não adianta ser lindo se você não entende o que ele significa. E, por surpresa nossa, muitas de nós não entendemos a fundo o que significa Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascal. Muitos de nós ainda achamos que a Páscoa é sobre coelho e ovos de Páscoa. E é por isso que você está aqui essa noite, é por isso que eu encorajo você a não faltar em nenhuma quinta-feira até a Páscoa, para que você, de uma vez por todas, entenda o que significa essa data, que é a data mais importante da nossa história. E para você entender isso, né, a dimensão dessa afirmação, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, existem algumas coisas que nós precisamos pensar juntas. O que é esse pão velho? O que significa ser esse Cordeiro Pascal? O que a gente deve celebrar com esse novo pão sem fermento? E para que a gente entenda isso, minhas irmãs, precisamos ir lá para a primeira Páscoa. Amém? Quantos sabem onde está a primeira Páscoa? Lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler muitos versículos hoje, então, se você quiser anotar as referências para você acompanhar em casa e estudar no seu tempo, isso é ótimo, mas faz parte do crescimento espiritual lermos a palavra de Deus, amém? Então, a melhor pregação não é a pregação eloquente, mas a melhor pregação é a pregação da palavra. Então, se eu subir aqui e só ler a palavra, já vai ser melhor do que ficar falando um monte de coisa, amém? Então, tenha paciência, acompanha comigo. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, mas o capítulo inteiro é sobre essa primeira Páscoa. Então, eu quero que vocês comecem a imaginar na mente de vocês como se fosse um filme acontecendo, tá bom? Porque às vezes a gente lê a Bíblia com aquele ânimo assim que a gente não está entendendo nada, aí que a gente não entende nada mesmo. Então, é uma história. Quero que você imagine, coloque a sua mente aí, a criatividade. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão, lá no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. E vocês têm que anunciar a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deve compartilhá-lo com uma outra família da vizinhança. E aí o animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Então, você tinha que guardar esse animal por 4 dias. E nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ao anoitecer. Versículo 7. Em seguida,
vocês tomarão um pouco do sangue desse cordeiro e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. E nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Versículo 10. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. E quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todos os anos, de geração em geração. E vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Gente, essa foi a primeira Páscoa. Relatada aqui, uma instrução de Deus para Moisés e Arão, para o povo, né? E para vocês entenderem um pouco do contexto dessa Páscoa. O povo de Israel era um povo muito numeroso que já estava ali no Egito há mais de 400 anos. Só que eles não estavam vivendo ali no Egito de boa, desfrutando da vida. Eles eram escravos. Eles estavam ali debaixo de grande escravidão. Um povo sem liberdade. Um povo sofrendo. Um povo subjugado por um rei tirano que os maltratava. E quanto mais eles multiplicavam, mais Faraó piorava a situação deles. Mas nós entendemos aqui que tudo que está acontecendo com o povo de Israel serve para nos ensinar algo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,17 que todas essas coisas são apenas sombras da realidade futura, pois o próprio Cristo é a nossa realidade. Então, essas coisas, esse povo debaixo de escravidão, esse faraó terrível e tirano, e toda essa situação da Páscoa aponta para algo que aconteceu em Cristo Jesus. Quem que é esse povo debaixo de escravidão? Esse povo somos nós, esse povo é você. Essa escravidão é o pecado que nos escravizou. E quem que precisava ser liberto era você, era eu. E a Páscoa hoje ela tem um significado muito maior do que a gente pode mensurar. Não é apenas uma celebração cultural onde você compra ovos de Páscoa para os seus filhos. É uma celebração de uma lei permanente que Deus determinou, um plano para te livrar da escravidão do pecado, para te livrar das trevas e trazer você para a sua maravilhosa luz. Nessa Páscoa, aqui de Êxodo 12, ele vai apontar para a realidade que se cumpriu em Cristo Jesus. Não foi à toa que Cristo foi crucificado na Páscoa. Na verdade, a Páscoa de Êxodo apontava para o verdadeiro Cordeiro Pascal. E aqui existem 3 elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, que vão nos ajudar a entender a dimensão daquilo que nós estamos celebrando este mês. E as 3 coisas são o Cordeiro, o sangue e o participante.
Esses 3 elementos que nós encontramos aqui nessa descrição de Êxodo 12 vai fazer toda a diferença, começando pelo cordeiro. Lá no versículo 5, ele diz assim, que o animal ele deveria ser um cordeiro de 1 ano e sem defeito. Deveria ter 1 ano por quê? Porque o cordeiro com 1 ano já era considerado um cordeiro adulto, macho, e ele deveria ser sem defeito. Vamos olhar para Cristo. Jesus, com 30 anos, ele inicia o seu ministério. E 30 anos marcava a passagem, né, de um menino para um homem maduro. Era realmente o ápice ali do vigor de um homem judeu. E Jesus ali, com 30 anos, né, considerado ali com a idade da plenitude física, ele também teve uma vida perfeita. Jesus não pecou, ou seja, Jesus, ele é esse cordeiro pascal, adulto, macho e sem defeito. João 1:29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 4:15, o nosso sumo sacerdote, se referindo a Jesus, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas o que? Nunca pecou. Cordeiro sem defeito. Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que João vai dizer no capítulo 1 do seu evangelho, que se fez carne e andou entre nós, mas ele levou uma vida perfeita, sem mancha, e no auge da sua vida, ele foi o sacrifício do Deus vivo, ele foi o cordeiro pascal. Hebreus 7:26, é de um sumo sacerdote como ele que nós necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Eis aqui o Cordeiro Pascal, eis aqui o Rei da Páscoa, eis aqui o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Colossenses 1:15-18, Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, ele é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele tudo foi criado, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que a gente pode ver e também as que a gente não pode ver, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existia antes de todas as coisas e é ele que mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aquele que era o próprio Deus se fez carne, se esvaziou para ser feito sacrifício no teu lugar. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, mas em vez disso, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a posição do quê? De escravo. E nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Minhas irmãs, eu não sei o que pode trazer paz no seu coração, mas para mim saber que o próprio Cordeiro de Deus se colocou no meu lugar e pagou o mais alto preço, isso é maravilhoso, isso é a verdadeira Páscoa. O Deus, o Cordeiro perfeito de Deus era o próprio Deus. Pronto, o Cordeiro foi separado. O Cordeiro estava pronto, mas a Páscoa ainda não havia começado. Um sacrifício precisava ser feito. Não adianta só o cordeiro ser separado, o cordeiro precisava ser morto. Hebreus 9:22 diz que, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, minhas irmãs, o sangue. O que significa o sangue? A gente já sabe quem é o Cordeiro. O Cordeiro é o Filho de Deus perfeito, sem mancha. O sangue, o que entra o sangue nessa história? Por que a gente está falando de sangue? O sangue é a moeda de troca de Deus. É como se ele tivesse que fazer uma transação financeira, ele usaria sangue para comprar algo. É a forma com qual Deus comprou para si todos os homens.
Você está doida, Carla? Não, primeira carta de Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perde o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Tá bom, Carla, eu entendi. Mas é por que eu precisava ser comprada por Deus? O que é que eu fiz para ter que ser comprada de volta para Deus? E a explicação está lá no início da Bíblia. Se você voltar lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz assim. Eu falei que eu ia ler bastante a Bíblia. Estão acompanhando? Amém? E diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Até aí, maravilha. Mas o Senhor disse, você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, o que vai acontecer? Com certeza você morrerá. Ok, aí passa ali para o capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Versículo 7. Naquele momento, os seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. E por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu fiquei pensando, por que Deus não perguntou o que você fez? Ele perguntou, onde você está? Porque a morte, minhas irmãs, é exatamente isso. A separação da presença do Deus Todo-Poderoso. A morte é você sair do lugar da presença. O salário do pecado é a morte. Todos nós somos seres imortais, sim. A vida não vai acabar nessa fase aqui que você está. Existe uma eternidade à nossa frente, queira você acredite ou não. E quando Deus fala de morte, Ele não fala de cessar a existência. Morte não significa que você vai deixar de existir, mas significa que você vai se separar da sua presença pela eternidade. A gente fala, que quem é salvo recebe vida eterna. Amém? Quantos já ouviram isso? Mas eu acho que essa frase deveria ser um pouquinho mais completa, que quem é salvo recebe vida eterna com Deus. Pois aqueles que não são salvos, que não forem salvos, ainda assim herdarão uma vida eterna, mas herdarão uma vida eterna longe do seu Criador. Onde está escrito isso, Carla? Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Tá bom, Carla, eu entendi. Então essa foi a consequência para Adão e Eva. E o que eu tenho a ver com isso? Por que eu preciso ser comprada por esse sangue, se foi Adão e Eva que pecaram contra Deus? Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, eu não falo palavrão, eu sou uma pessoa quase perfeita. Paulo já vai responder isso para nós em Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, que somos nós, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras,
Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Sabe por quê? Porque até a vontade de buscar Deus vem dele, não vem de você. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se a cometer homicídio por onde passam. Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o propósito da lei é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. É uma ilusão você achar que você é uma pessoa boa. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de um Deus santo. E se você acha que você não pecou, já está aí o seu pecado. 1 João 1,8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Não tem para onde escapar. Adão e Eva, eles tentaram se esconder com as folhas. Mas é somente Deus que pode esconder a nossa vergonha. Não são os esforços humanos. Somente Deus pode nos trazer de volta a sua presença. Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas, mas foi necessário que Deus derramasse sangue. Onde que Deus derramou sangue em Gênesis 3:21? E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais. Como é que ele tirou a pele desses animais? O sangue foi derramado. O sangue nos umbrais das portas do povo ali no Egito. Não era para que Deus soubesse onde eles estavam, pois o nosso Deus é onisciente. Mas o sangue na porta era para que eles não se esquecessem que a morte estava passando por sobre eles, porque alguém pagou o preço. O sangue serve para mim e para você jamais nos esquecermos que a nossa liberdade, que eu só estou aqui hoje diante de vocês, e você só está aí sentado, porque o sangue do Cordeiro perfeito foi derramado numa cruz. Não comerão carne crua e nem cozida, no versículo 9 de Êxodo 12. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Essa passagem me lembra de quando fala que nenhum dos ossos de Jesus poderiam ser quebrados. Mais uma vez aqui, esse cordeiro aponta para o nosso Cristo. O animal inteiro precisava ser queimado, porque se você fosse cozinhar um animal, você ia ter que despedaçar ele. Mas os seus ossos não poderiam ser quebrados. E sabe por quê? Porque a morte de cruz, ela era uma morte por sufocamento, e era uma morte muito, muito lenta. E o que eles faziam para acelerar a morte dos crucificados? Eles quebravam as suas pernas para que eles não tivessem mais força para se levantar e respirar, e rapidamente eles morreriam sufocados. Olha só o que diz em João 19, a partir do versículo 31. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte. Seria um sábado muito especial e por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. E, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água.
Essa informação provém de uma testemunha ocular e ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem: nenhum de seus ossos será quebrado. Ninguém poderia ter tirado a vida do Cordeiro perfeito de Deus, somente Ele tinha o poder para entregar a sua vida. E é por isso que os seus ossos não poderiam ser quebrados, porque quem entrega a vida é Ele. Não foi os romanos que tiraram a vida de Jesus, não foi Pilatos que tirou a vida de Jesus, não foram os judeus que condenaram Jesus. Jesus entregou a sua vida, porque Ele tem o poder de entregar e tomá-la de volta, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. É esse o Cordeiro Pascal, eis o Rei da Páscoa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se entregou. Ele derramou seu sangue para que o anjo da morte eterna passasse por sobre nós, por sobre você, por sobre mim, para que poupasse a minha vida. O Rei pagou o preço com seu próprio sangue. O que é a Páscoa? Foi o dia que Deus determinou nos salvar. Se esse não é o dia mais importante da sua vida, eu não sei o que pode ser. O dia mais importante da minha vida é o dia que eu lembro que um Deus Todo-Poderoso se fez homem, se humilhou, se entregou numa cruz e entregou a sua própria vida, derramou seu próprio sangue, para que hoje eu pudesse estar aqui, e não somente hoje, mas para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida eterna com Ele, na sua presença. Jesus cobriu a sua vergonha, Jesus cobriu a sua vergonha, Ele te redimiu, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o Rei da Páscoa. E por último, o participante, esse somos nós, eu e você. O versículo 2 de Êxodo 12, ele diz que de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Eu quero te dizer que Deus é o único que pode estabelecer novos começos na sua vida. Se Ele determinou hoje, pode ser o primeiro dia de uma nova vida que Ele tem para você. Ele estabelece novos começos a partir de hoje, de agora em diante. Uma nova história se inicia para você. Aquilo que te escravizava não te escraviza mais. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, igreja, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permanecerem. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo, que eu, Paulo, fui designado para proclamar. Colossenses 1, 19 a 23. Não se esqueça. Não se esqueça de onde Deus te salvou. E é por isso que eu digo que o que vai sustentar a sua fé não é as expectativas por aquilo que Ele ainda vai fazer por você, mas é você olhar para a cruz e entender que o maior preço já foi pago, que a tua condenação foi cancelada, que hoje você tem acesso e pode se apresentar diante de um Deus santo e poderoso, inculpáveis, porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue
sangue do seu Filho, assim como nos umbrais da porta. E quando a morte, quando o inimigo das nossas almas, eles vêm nos acusar, nós temos o sangue de Cristo derramado sobre nós. E o inimigo não tem autoridade, porque aquilo que Jesus comprou com seu próprio sangue, ninguém pode tirar dele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou por um preço muito alto. Aleluia. Anunciem a toda a comunidade. Anunciem a todos. Cada família escolherá um cordeiro. A Páscoa, ela deve ser celebrada em família. Israel, ele não devia mais se ver como uma massa de escravos. Eles agora eram família. Família de Deus. A Bíblia nos ensina que nós fomos comprados. Mas que o nosso novo mestre, ele não nos trata mais como escravos, mas ele nos trata como filhos. Gálatas 4, 3-7, mesmo acontece conosco. Nós éramos crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher sobre a lei. E assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, você é filha. Você não é escrava, você é filha. Você não é escrava, você é filha de Deus. Trata-se então de um símbolo da igreja, uma família. Nós somos a família de Deus. Não somos mais escravos. No versículo 8 de Êxodo 12, ele fala que nessa mesma noite vocês vão assar a carne no fogo e não vão comer nada, né, do animal, tudo vai ser queimado, né, nada que sobrar, tudo tem que ser queimado. Mas ele acrescenta algo interessante, que toda essa refeição tinha que ser acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Minhas irmãs, o pão sem fermento aqui, o fermento, ele representa a corrupção, o pecado, porque não é esse fermento que a gente usa hoje, esse fermento químico, mas o fermento que eles usavam era uma comida azeda, uma comida estragada, que se misturava com a comida boa e fermentava. Então, o fermento era um símbolo de contaminação. A partir do momento que somos lavadas pelo sangue precioso de Cristo, nós devemos nos separar de tudo aquilo que nos contamina. É por isso que a gente vive numa vida em busca de santidade, para não mais nos sujarmos na lama do pecado que Ele nos tirou, porque dessa forma estaríamos crucificando a Cristo mais uma vez. E ele fala para comer também essa refeição com folhas verdes amargas, que representava a escravidão. É um símbolo para que a gente jamais venhamos nos esquecer do gosto amargo de sermos escravos. O povo de Israel não cumpriu isso. Eles não celebraram a Páscoa. Celebraram aqui na primeira vez, mas durante o deserto, os 40 anos não fizeram. Quando chegaram na terra prometida, lá no rei Josias, bem lá para frente, ele foi achar o livro da lei, e aí eles voltaram a comemorar a Páscoa, ou seja, passou por toda essa fase, muitos anos, e não comemorava. E é por isso que eles se esqueceram, é por isso que eles se desviaram, é por isso que eles se contaminaram. Porque que a gente celebra isso todos os anos, para a gente se lembrar do gosto amargo da escravidão. O povo ali no deserto não fez isso, e eles tiveram essa ilusão. Não, porque no Egito a gente comia coisa boa. Mentira, no Egito você comia amarga, verdes, folhas verdes amargas. Então todos esses símbolos apontam para que a gente jamais venha nos esquecer de onde Deus nos tirou. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo que quando a gente chegar no céu, a gente não vai mais lembrar da nossa vida aqui. Eu não acredito nisso, não. Eu tenho certeza que a gente vai lembrar de tudo de ruim que a gente fez, porque lá a gente jamais vai nos esquecer, jamais vamos nos esquecer que estamos lá pela graça e pelo amor de Deus, para nunca mais voltar para a lama. Então eu não acho que Deus vai apagar a nossa memória, mas vai estar na nossa mente.
E é por isso que o Cristo ressuscitado, ele tem as marcas nas mãos. Para que lá na eternidade, todas as vezes que você olhar para ele e você ver as suas marcas, você se lembrar que você está ali por causa dele, por causa daquilo que ele fez por você. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição, versículo 11. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias no pé, de cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. O povo ali foi instruído a comer aquela refeição preparados para a viagem. Isso é um lembrete para eles e para nós. Você é peregrino nessa terra. Eu e você temos que viver de uma maneira que estamos prontos para partir a qualquer momento. Não se apegue às coisas dessa vida. Esteja com a sua roupa pronta. Esteja com seus sapatos calçados. Esteja com seu cajado na mão, porque você é peregrino neste lugar. O Egito não era o lugar deles. Existia um destino, uma pátria. E da mesma maneira nós compreendemos que esse mundo caído não é o nosso lugar. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Hebreus 11:14-16, evidentemente quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado para a terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial, e é por isso que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. João 14:1-6, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como conhecemos o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O cordeiro simboliza a perfeição de Cristo. O sangue simboliza o preço pago. E o participante, eu e você, precisamos constantemente nos lembrar que um dia fomos escravos do pecado, mas hoje fomos livres pelo sangue dele. E esse dia será um dia a ser recordado todos os anos, de geração em geração. Estamos aqui há mais de 2000 anos depois, celebrando esse dia, o dia que o Cordeiro perfeito de Deus entregou a sua vida numa cruz, que ele pagou o mais alto preço, seu sangue foi derramado, e o seu sangue nos libertou da escravidão do pecado. Ele te tirou das trevas e te trouxe para o seu reino de luz. Fique de pé nesta noite. Eis o Rei da Páscoa, eis o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que se assenta no trono e ninguém poderá tirá-lo. É esse o Deus que nos amou. É Ele, para Ele, é tudo por Ele. Aleluia, Jesus.